O Vasco tomou um choque de realidade com essa eliminação? Bom, boa noite. Olha, eu acho que o que eu consigo é te apontar fatores que, sem dúvida nenhuma, contribuíram para esse resultado, que é um resultado decepcionante para o torcedor, como é para nós também, sem dúvida nenhuma. Nós estamos frustrados. Eu só ia substituir isso da explicação, porque eu não vou te dar uma resposta simples para algo que não é simples. Não é segredo para ninguém que a gente não conseguiu fazer um grande jogo, nós não conseguimos criar como habitualmente a gente cria. Isso tem a ver com a postura do adversário, é um direito e mérito deles, de terem se fechado bastante, de ter diminuído bastante os espaços. A gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que a gente vem numa sequência de decisões, e quando eu digo sequência, é porque antes do último jogo, os 2 jogos anteriores também já eram decisões. A gente entrou no primeiro jogo contra o Flamengo pelo estadual quase com uma decisão, a gente precisava da vitória para classificar. Depois, em poucos dias, era importante a gente ganhar do Bangu para ter a vantagem. Foram 2 decisões, depois nós enfrentamos o Flamengo e agora uma decisão. Eu acho que essa sequência, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a gente não tivesse no melhor momento. A gente apresentou algum desgaste. E a gente não pode esquecer que a gente continua nesse processo, que eu tenho que bater nessa tecla, que é de construção, que é de formação. O André estreou tem quase uma semana, o Capasso estreou tem 2 semanas ou menos. O Marlon iniciou o jogo agora pela primeira vez na temporada. O Luca voltando. São situações que não favorecem que a gente esteja no melhor momento, mas eram situações que a gente tinha que fazer, tinha que usar. Então, a gente continua nesse processo, mas volto a repetir, sem dúvida nenhuma, a expectativa nossa como elenco, como grupo, também era maior do que o que se apresentou hoje, e a gente sai decepcionado, chateado, frustrado. Barbieri, boa noite, Dieguinho do canal Futebolaço. Seu time teve uma característica muito marcante no estadual, que foi o time que mais finalizou em gol, certo e errado também. Era o volume que o Vasco apresentava muito nos jogos. E hoje a impressão que eu tive é que o Vasco teve muita dificuldade para criar. Foi uma cabeçada do Capasso ou do Marlon, não me lembro bem, no escanteio na primeira etapa. E o primeiro chute a gol foi com 15 minutos da segunda etapa. Você mexeu no time, colocou o Marlon Gomes no lugar do Galarza, botou até o Marlon por fora e o Teixeira voltando por dentro. Queria que, sob o seu ponto de vista, você explicasse por que o Vasco teve muita dificuldade na criação e até essa mexida no time, explicar também o porquê da mexida. Obrigado. Olha, a gente vinha se caracterizando por ser uma equipe bastante intensa, né, e agressiva. Agora, é difícil você ser intenso quando tem pouco espaço. Isso tem a ver com a postura do ABC, que marcou a maior parte do tempo com os 11 jogadores muito dentro da área, ou na frente da área, tirando espaço. A gente conversou sobre isso. Era importante que a gente buscasse mais finalizações de fora, e isso é um ponto que a gente fez pouco. Eu lembro de uma do Eric, no segundo tempo. Faltou a gente finalizar mais de fora da área. Faltou a gente conseguir chegar com mais gente. A gente estava descendo muita gente para tentar construir melhor, mas não estava conseguindo chegar com esses mesmos jogadores nas bolas cruzadas. Em alguns momentos a área ficou mais vazia do que poderia e deveria, porque muitas vezes você não consegue aproveitar o primeiro momento do cruzamento, mas a segunda, as bolas também são perigosas, os rebotes, e a gente não conseguiu imprimir essa dinâmica. Tem a ver com a postura do adversário, da gente não ter conseguido encontrar soluções. A ideia do Marlon era de ter alguém que pudesse fazer o corredor, que tem o drible, que tem a dinâmica, que sabe flutuar por dentro se for necessário. Mas, volto a dizer, era o primeiro jogo que ele iniciava. A partir do momento que ele cansou, a gente tentou entrar com 2 jogadores com mais dessa característica de drible, que é o Eric e o Orejano, justamente por encontrar um adversário bastante fechado. E por a gente não estar encontrando as combinações, o drible passa a ser uma arma importante. Você elimina um adversário, o segundo tem que saltar e você vai abrindo espaço. Mas a gente não conseguiu fazer isso da melhor maneira. Maurício Tébaro, aqui do Grupo Globo, boa noite. São Januário é sempre colocado por vocês como um fator crucial para o Vasco. Assim, todos os anos, não só com a SAF, mas todos os anos, São Januário é colocado
nesse patamar, assim, que a torcida sempre cria um clima de caldeirão aqui, que os adversários sentem quando vêm jogar aqui. Mas hoje foi um clima diferente. Menos torcedores, foram cerca de 13 mil, se eu não me engano, então o estádio não lotou. O ingresso, um pouco diferente o valor com relação ao Campeonato Carioca, e muitos torcedores protestaram com relação a isso antes da partida. Algumas torcidas organizadas, inclusive, anunciaram que não iam trazer faixa nem bateria, e de fato aconteceu. Então, o estádio hoje ficou longe de ter aquele clima de caldeirão que é sempre favorável, imagino, para vocês, né? Então, eu queria, hoje até no segundo tempo aqui, os amigos que me alertaram, chegaram até a arremessar algum objeto em você ali também na área técnica. Então, foi uma noite que a relação com a torcida não foi legal hoje. Então, eu queria a tua opinião sobre esse episódio, sobre o protesto da torcida, sobre o Pedro Raul hostilizado e tal, e sobre tudo isso que aconteceu aqui em São Januário hoje. Olha, o que eu posso te dizer é que tudo aquilo que a gente enfatizou muitas vezes é o que de fato a gente sente, que quando o estádio está cheio, que quando a torcida está do nosso lado, a gente é muito mais forte. E quando isso não acontece, sem dúvida nenhuma, para nós falta alguma coisa. Eu não posso atribuir de maneira nenhuma o resultado a isso, né? A gente precisa saber se comportar em diferentes condições, foi o que a gente procurou fazer. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que, nesse momento, ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem um resultado, a gente entende e está trabalhando para entregar. E é isso. Poderia estar mais cheio, poderia ter tido um contexto diferente que nos ajudasse mais? Sim, poderia, mas a gente também não pode depender disso, nós como jogadores, né? Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor trabalho, se comportar da melhor maneira, e volto a dizer, a gente é ciente de que hoje a gente não conseguiu imprimir o melhor jogo, e é um objetivo que cai, não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. Barbieri, boa noite. Luca Biscaro do GE. Cara, queria te perguntar em relação ao Pedro Raul, que ele é o artilheiro do Vasco na temporada, um jogador que está com ótimos números, né? 7 gols, fora as assistências, mas mesmo assim a torcida pega um pouco no pé dele. Hoje ele perdeu o terceiro pênalti que ele bateu pelo Vasco, e foi logo o último, né? O quinto pênalti que poderia ter consagrado a classificação. Queria saber como é que foi essa decisão ali para ele bater esse último pênalti, se foi uma decisão sua, dos jogadores, e como é que foi a conversa com ele no vestiário. Acredito que ele deve estar um pouco cabisbaixo, mas é um cara que sempre se mostra muito confiante, né? Sempre fala muito bem, que acredita nele mesmo. Então, se você pudesse me responder isso, seria ótimo. Obrigado. Olha, a gente sempre treina as penalidades em véspera de jogo, a gente sempre avalia aqueles que estão batendo melhor ou não. Até por isso a gente colocou outros jogadores na frente, entendendo esse contexto do Pedro. E se o Pedro não fosse o quinto, talvez o único jogador que a gente tivesse ali de uma hierarquia um pouquinho maior seria o Léo, que é um zagueiro que bateu depois o sexto pênalti, fez. Então, assim, eu não gostaria de entrar assim, devia ter sido esse ou aquele, porque aí eu tô fazendo avaliação em cima do que aconteceu, né? O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente, ele perdeu. É um momento, além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que, de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva, e é direito deles. Acho que isso, por si só, traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer.
O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso, e a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Boa noite, Barbieri, Jaque Jesus, JJ TV Esportes. Na sua análise, quais foram os principais erros do Vasco, taticamente, que você pode corrigir, já pensando já no próximo compromisso, né, do Cruz Maltino contra o Flamengo domingo pela semifinal do Carioca? Olha, eu acho que eu vou voltar naquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente não conseguiu imprimir um ritmo para gerar mais desequilíbrio na defesa deles. Como era uma defesa muito baixa, faltou a gente finalizar mais de fora. Faltou a gente chegar com mais gente na área, nos cruzamentos, quando a gente conseguiu combinar e cruzar. Agora, é difícil fazer disso uma avaliação para o jogo de domingo. O Flamengo é uma outra equipe, com uma outra característica, com uma outra dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer agora é voltar um pouquinho no jogo anterior, recuperar os jogadores e tentar estabelecer uma estratégia para a gente conseguir competir com eles e buscar fazer um resultado diferente no domingo. Barbieri, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Mas como é que vocês chegam agora para esse jogo contra o Flamengo domingo, né? Porque a torcida até estava ali com aquela ponta de esperança, porque é uma vitória simples que vocês precisam, e a gente viu o torcedor hoje, claro, saindo daqui bastante chateado. Como é que é chegar para essa partida também decisiva com a cabeça quente, né? Não, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo brado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento, acabou ficando curto para a gente, o tempo das decisões, é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. Barbieri, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. O quanto essa eliminação atrapalha ou interfere no que você tinha planejado para a temporada como um todo, né? Quanto você contava com a Copa do Brasil, até para a formação do time, até para você ver essa equipe disputando um torneio de mata-mata, um torneio eliminatório, diferentemente do que vai ser a Série A ou do que é o Campeonato Estadual. Então, dentro do que você tinha planejado para o ano, quanto interfere essa eliminação hoje? Olha, eu acho que nós como clube, eu não estou falando só de mim, estou falando nós como clube, a manifestação, enfim, até da própria direção, a gente nunca escondeu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? É a grande competição, é a gente procurar chegar da melhor forma. O que a gente vinha e eu vinha construindo com os jogadores é que a Copa do Brasil, justamente por ser um campeonato eliminatório e você ter menos jogos, possibilitava que a gente pudesse chegar mais longe, a gente precisava estar bem nesses momentos, mas hoje a gente não esteve bem. Eu não acho que vai ter um impacto para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas é uma frustração que a gente fica e tem que usar como aprendizado. De uma próxima partida eliminatória, a gente tentar jogo hoje, usar o jogo para desenvolver questões que a gente precisa desenvolver. Quando enfrentar um adversário dessa maneira tão fechado como foi, a gente conseguir imprimir dinâmicas diferentes, conseguir gerar mais espaço, faz parte de um processo de construção do time, da maneira de jogar, de entender aonde a gente errou, onde a gente falhou e levar adiante. Acho que é isso. Barbieri, Bruno Marinho, do Globo. Eu queria saber, você está satisfeito com o desempenho do Andrei como primeiro volante? Sim, sim. Olha, eu acho que tem se levantado uma polêmica sobre isso e eu, sinceramente, vou dividir com vocês. E eu não entendo, mas é a minha opinião, como vocês têm a opinião de vocês. Eu não entendo como o Andrei pode ser o primeiro volante de uma seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano, que está classificado para o Mundial, como o Andrei pode ser convocado para a seleção brasileira principal e não pode jogar no Vasco. Eu não entendo. Agora, o Andrei é um menino de 19 anos.
mesmo fazendo tudo isso que ele fez, mesmo sendo vendido para o Chelsea pelo valor que ele foi. Ele continua sendo um menino de 19 anos, que precisa jogar, que precisa se desenvolver, que em alguns momentos vai entregar muita coisa, em outros vai oscilar. Eu não acho que ele fez um jogo ruim. Eu não acho que no jogo anterior o adversário levou vantagem em cima dele por questões de marcação, muito pelo contrário. E é um jogador que tem jogo, que se associa, que combina, que acha passes. Não entendo o questionamento em relação ao Andrei, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para eu botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. É um menino fantástico, tem que se dedicado, tenho certeza que vai melhorar, vai crescer, porque, volto a repetir, tem 19 anos. Espero que ele possa ajudar bastante a gente nessa sequência. Boa noite, Barbieri. Thiago, da Band. Acho que a partida de domingo ela ganha um contexto ainda mais importante. Não só pela classificação no Campeonato Carioca, o que vale, o Clássico, etc., mas caso o Vasco não se classifique ou não vença o Flamengo, o Vasco vai ficar quase um mês sem entrar em campo no jogo oficial. Quanto isso te prejudica no Brasileiro, que você já disse que é o principal objetivo da temporada, contando que o Vasco ainda joga contra um Atlético Mineiro, depois um Palmeiras, equipes grandes. Olha, eu acho que tem duas situações. A primeira delas envolve a possibilidade de estar disputando uma final, e eu falei sobre isso anteriormente. Esses são os tipos de experiência que ajudam a fortalecer uma equipe em construção, uma equipe em desenvolvimento. Para o Vasco vir a se tornar uma equipe que ganha com consistência, primeiro o Vasco precisa chegar às decisões com consistência. É um degrau, depois o outro degrau. Então, a gente teve uma dificuldade natural da primeira fase, teve 2 jogos em que a gente viajou com um grupo principal, jogou um outro grupo aqui. Boa parte desse grupo que jogou esses 2 jogos nem está mais aqui. Então, se a gente for considerar que a gente... Não vou dizer que a gente teve 2 jogos a menos, mas nessa circunstância, talvez se a gente tivesse conseguido, talvez a gente tivesse até sido campeão na Taça Guanabara, tivesse tido 2 vitórias lá. E chegou um dado momento em que até a classificação estava em risco. Vocês mesmo colocaram isso, foi o que eu falei da questão das decisões e sequência. Chegou um momento que, se a gente não vencesse o Flamengo, talvez a gente não tivesse nem a possibilidade de brigar pela classificação, e a gente classificou, e esse é um fato extremamente positivo. A partir do momento que a gente chega aqui, o nosso desejo, claro que é chegar à final, porque isso fortalece esse desenvolvimento e essa construção de equipe. A questão de ficar um mês sem jogar é ruim por essas 2 questões. Pela questão de ficar sem jogar, mas também por perder essa possibilidade de experiência. Então, assim, agora a gente tem que jogar. Eu não posso contar com isso antes. Então, a ideia é que a gente possa virar a chave, possa absorver a dor dessa derrota aqui, possa se preparar da melhor maneira, possa conquistar um resultado positivo, que é o que a gente vai buscar com todas as nossas forças no domingo. E se a gente chegar na final, que é o nosso objetivo, a gente ganha a possibilidade de crescer como equipe, de estar disputando um título e ainda ganha mais 2 jogos importantes antes do Brasileiro. Se eventualmente isso não acontecer, eu vou reforçar, não é o nosso desejo, não é o que a gente quer, a gente vai trabalhar para acontecer. Se não acontecer, a gente vai ter que usar esses 30 dias da melhor maneira para conhecer esses jogadores que chegaram há pouco tempo, para eu ver a melhoria dos jogadores que estão saindo do DM, a evolução deles e se fortalecer como equipe para o Brasileiro. Barbieri, boa noite. Você falou um pouco sobre as dificuldades do Vasco de, não tanto de criar sim, mas principalmente de finalizar, falou do cansaço do Marlon, chamou a atenção que a primeira substituição, se eu não me engano, foi aos 21 minutos, depois você faz 3 aos 27, e nesse momento a torcida até pegou bastante no seu pé. Então eu queria que você falasse um pouco desse tempo, né? Porque é um Vasco que já não tinha tido muitas oportunidades no primeiro tempo e o segundo ainda demora bastante para trocar. Eu entendo a colocação, mas a ideia é que a gente, quando conversou no intervalo, conseguisse imprimir um pouco uma outra dinâmica. Eles trocaram também, colocaram um cara mais rápido aqui, enfim, no lugar do Mocelin, a gente não encontrou, e a ideia era tentar ver se a equipe se encontrava. A gente estava conseguindo controlar o jogo, mas não estava conseguindo gerar situações.
não sei te responder do tempo em si, mas a partir do momento que a gente entendeu que aqueles que estavam em campo não estavam mais conseguindo se encontrar e entregar o que a gente precisava, a gente fez as mudanças, foi no sentido do que eu falei, de ter 2 homens agudos, com capacidade de quebrar a linha com drible, ter o Nenê por dentro para achar um bom passe, até para, eventualmente, se conseguisse finalizar de fora da área, parada qualificada. Foi nesse sentido que a gente tentou mexer, mas não conseguiu, não surtiu efeito hoje. Barbieri, boa noite. Faltou sensibilidade no fato do Pedro Raul ter tido um aproveitamento ruim, ele ter sido o último a bater, e por que o Luca bateu depois de um tempo na atividade? O Luca é um dos que bateu bem no treinamento. Se o Luca não batesse, a gente ia acabar tendo algum outro jogador um pouco mais jovem, ou talvez o Piton, mas o Luca bateu bem no treinamento. O Pedro, é difícil responder essa questão nesse momento. Talvez se a gente tivesse optado por um outro jogador e tivesse sido erro, o questionamento ia ser por que o Pedro, com o peso que tem, centroavante, acostumado a fazer gol, não bateu, sabe? Então é difícil eu te explicar a partir desse ponto de vista. O Pedro se mostrou apto a bater o 5º, a gente procurou levar em consideração todos aqueles fatores que eu falei, quem já bateu em decisão, quem estava acostumado a acertar. Infelizmente, ele errou. Não tenho como voltar atrás sobre isso. Barbieri, boa noite. Talvez tenha sido a primeira vez, né, que a torcida se manifestou contra o time, né, depois do jogo, principalmente com a eliminação. Até então, estava tendo uma relação boa, uma lua de mel, né, que o time vivia com os torcedores. Como é que você encara o pessoal te xingando o Pedro Raul? Você acha natural por causa da eliminação? Você acha que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência, entender que o time está nesse momento de formação? Qual é o seu sentimento quando você sai de campo e ouve aquele coro da torcida? É uma pergunta difícil. O torcedor tem essa dinâmica, né? Ele, num dia, te leva no céu, no outro dia, porque a relação dele é emoção, né? E aí ele põe para fora em palavras, ou enfim, ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Então, na euforia da vitória, você é o melhor do mundo, você é isso. Na frustração da derrota, você é aquilo, né? Ele acaba... Isso é natural não só do torcedor, do ser humano, né? Ele acaba personificando aquele sentimento, que hoje é um sentimento ruim, trazendo para alguém, para achar uma cabeça, um culpado. Então, eu vejo que faz parte. Se eu me sinto bem com isso, é evidente que não. Eu acho que nenhum ser humano se sente bem com isso. Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado, xingado, enfim, tudo isso. Mas esse é o ônus da profissão, do jogador, do treinador, é algo que muitas vezes acaba passando batido, né? Algo pouco discutido, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê, e esse é um cuidado que a gente tem até que ter com jogadores jovens, muitos seres humanos acabam não dando a resposta que poderiam, acabam entrando numa roda negativa e acabam, às vezes, não atingindo todo o potencial que poderiam por situações como essa. Agora, eu não tenho expectativa... infelizmente, eu gostaria de ter, de que isso pudesse mudar, de que isso pudesse ser diferente, porque eu acho que a gente perderia menos talentos pelo caminho. Mas eu falo com tristeza para você que eu não tenho expectativa de que isso vai mudar no curto prazo. A gente entende a chateação do torcedor, porque ele tem um histórico que anos que o Vasco vem passando por dificuldade, de muitos rebaixamentos seguidos, da falta de títulos. Agora, a gente entra no clube trazendo esse histórico junto com nós, mas não pertence a esse grupo de jogadores. Essa eliminação pertence, a gente vai carregar com dor, com frustração, essa eliminação pertence a nós, não tem como fugir dela. Agora, essa insatisfação, essa linha tênue entre a euforia e a cobrança vem de um histórico que a gente quer mudar. É isso, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para tentar construir diferente.
a impaciência do torcedor também acaba sendo a impaciência dos jogadores. Hoje, em muitos momentos, a gente foi ansioso demais, a gente quis acelerar as coisas mais rápido do que precisava, mas eu falei isso anteriormente também, nem eu, nem ninguém no mundo consegue dar experiência, eu posso dar informação. Você precisa passar pela experiência, você precisa passar pelo momento para depois você crescer, se desenvolver. E hoje foi uma experiência ruim que a gente tem que usar como aprendizado, como forma de crescimento. Boa noite, Barbieri. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Queria insistir um pouco mais na questão do Pedro Raul, te perguntando qual a análise que você faz do centroavante no recorte dos últimos 4 jogos, 3. Bangu, Flamengo 2 vezes e hoje contra o ABC. Em relação ao posicionamento dele dentro de campo, as finalizações que ele tem, e também qual jogador do banco de reservas que você vê como principal substituto ao Pedro Raul, se hoje você tem esse jogador ou se o Vasco ainda precisa de uma sombra, entre aspas, para a função de centroavante. Obrigado. Olha, eu não posso desvincular o rendimento do Pedro do rendimento da equipe, né? Não seria justo da minha parte. Então, eu acho que nesses últimos jogos a gente, como equipe, oscilou, e aí é natural que o Pedro oscile. Em relação ao jogo de hoje, sempre é uma situação complicada para o centroavante, porque pega um adversário em que, em muitos momentos, coloca ele para jogar contra 3 dentro da área, né? E aí, eu pedir para ele sair da área não vai resolver muita coisa, porque ele vai fugir um pouco demais da característica dele, por isso que eu falei da situação da gente conseguir chegar com mais gente, porque aí, de repente, esse 3 contra 1 vira um 3 contra 2, ou um 3 contra 3, e numa situação de mano ele pode levar vantagem, porque ele tem essa característica. Então, eu acho que hoje ele, assim como a equipe, não teve um bom desempenho, mas tem todo um contexto, né, que envolve isso. Em relação ao elenco hoje, o que a gente tem o Ignaldo, que é um menino que joga nessa posição, mas com característica um pouco distinta do Pedro, é um jogador mais de velocidade, um jogador mais de atacar o espaço, é um jogador que tem uma transição mais fácil, até tem boa impulsão, cabeceia bem, mas não tem essa característica de prender os zagueiros, de segurar, de fazer tanto o pivô. A gente tem trabalhado isso com ele, tem feito treinamentos específicos para que ele possa também evoluir nessa questão. Depois a gente tem alguns outros jogadores que podem eventualmente atuar como um número 9, mas que não tem a mesma característica do Pedro. Então a gente segue trabalhando e buscando as soluções. Obrigada, pessoal. Tem que ser mostrado o árbitro. Você fala dos números da comissão ou você fala dele ter pedido para bater? Das duas. Não, das duas coisas. A gente conversou e ele falou que bateria o quinto sem problema. Normal.